E hoje vamos entender um pouquinho mais sobre saúde mental no ambiente de trabalho, não somente com o conhecimento da psicologia, né, que é fundamental, mas à luz da Bíblia. Quando o Rodrigo me passou o tema, a primeira pergunta que eu me fiz foi: o que será que Deus espera de nós? O que será que Deus deseja de nós no nosso ambiente de trabalho? Qual que é a vontade de Deus para cada um de nós, de como seja a nossa postura, de como estejam as nossas emoções no ambiente de trabalho? E para isso eu fui lá no início de tudo, eu vou pedir para vocês abrirem suas Bíblias, lá em Gênesis capítulo 2, quem tiver com as Bíblias aí, nós vamos ler o verso 8 e o verso 15. Gênesis 2, versículos 8 e 15. Vou ler na minha versão, começando pelo 8. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara. Versículo 15. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Para cuidar dele e cultivá-lo. Amém, irmãos? Olha que interessante. Logo na criação, uma das primeiras intenções de Deus em relação à humanidade estava associada a trabalho. Porque Deus podia muito bem ter feito o ser humano como uma espécie que voa, né? Não vamos fazer ali um bicho que voa, quando precisar ele baixa ali no jardim, come uma coisinha e vai embora. Né? Ou como uma espécie marinha, nadando ali, come o que aparecer e vai embora. Mas Deus fez justamente alguém com a intenção de cuidar do jardim e cultivar. Entre as primeiras intenções de Deus em relação ao ser humano estava o trabalho. Uma forma de exercer o trabalho. E o trabalho é tão importante, porque se a gente parar para pensar, 1/3 do nosso dia é gasto com trabalho. Né? A maior parte dos serviços hoje tem uma carga horária de 8 horas, então o nosso dia com 24 horas, 1/3 é para o trabalho. Outro terço do nosso dia fica para resolver todo o resto. É arrumar casa, é cuidar dos filhos, é cuidar da esposa ou do marido, lidar com situações que surgem na vida. E o outro terço, né, uma média de horas dormidas nossas são 8 horas por dia, o outro terço é para dormir, recuperar a energia e voltar todo esse ciclo de novo. Então, veja bem, a relevância do trabalho no nosso cotidiano. 8 horas é para recuperar a energia, 8 horas é para resolver tudo que existe na vida, e 8 horas é só para trabalho, no mínimo. Não é verdade? As pessoas vão fazer isso mais, às vezes o trabalho de casa muito mais do que isso, em termos de quantidade de horas. Então, o trabalho é extremamente relevante na vida de todos nós, desde a criação, na forma como é a nossa rotina hoje em dia. A verdade é que o sonho de muitas pessoas justamente é não ter que trabalhar mais. Nossa, se eu chegasse numa condição financeira, que estivesse pingando todo mês na minha conta ali X reais, eu não trabalhava mais nunca. Né? Investir esse dinheiro todo aqui, nunca mais ia trabalhar na vida. É o sonho de muitas pessoas, é não ter que trabalhar mais. E o trabalho, gente, como tudo que toma o nosso tempo, é algo que vai puxar energia. E tudo que puxa a nossa energia vai entrar numa guerra de prioridade. O que é prioridade nas nossas decisões, nos nossos pensamentos, nos nossos sonhos? Todo adoecimento mental no ambiente de trabalho, ele vai se iniciar com um problema associado a prioridades de decisão, de tempo e de investimento de energia. Existe uma lista com um ranking dos trabalhos mais estressantes que existem hoje na atualidade. Em quinto lugar, para trabalhos do setor financeiro. Corretores, bancários, pessoas que trabalham nesse ramo, estão entre as pessoas que mais recebem estresse dentro do ambiente de trabalho. Em quarto lugar,
estão os professores, especialmente dentro, pensando no nível de Brasil, dentro do setor público de educação, com muitas vezes baixo salário, muito estresse, né, e muitas mudanças constantes de como que é a dinâmica de ensino. Terceiro lugar está o ambiente hospitalar, desde enfermeiros, atendentes, médicos, toda a equipe, né? Basta quem já passou mal aqui, foi no hospital, nunca passou um estresse, que atira a primeira pedra, né? Você chega num ambiente que é para ser cuidado, e quem está ali para cuidar está extremamente adoecido, estressado, sobrecarregado. O segundo ambiente que mais gera estresse é o ambiente militar, justamente pelo risco à vida constante que envolve o serviço. E, em primeiro lugar, a profissão que mais gera estresse, não só no Brasil, mas a nível mundial, é telemarketing, né? Vendas online, né? Então, se você passa raiva quando eles ligam para você, imagina eles que estão lá o dia inteiro ligando para as pessoas, né? E, provavelmente, aqui na igreja, alguém é de alguma dessas áreas de trabalho aqui, que são as top de estresse. Agora, ainda que você fala, Alexandre, eu não sou de nenhuma dessas áreas que você citou, mas eu passo estresse demais da conta, onde eu trabalho. É pesado, me sinto sobrecarregado. A verdade é que, hoje, todos os ambientes de trabalho, em alguma medida, eles geram estresse. O estresse, gente, não é uma doença, o estresse não é um problema, né? Estresse vem no termo da física, que é justamente estressar, quando você puxa um objeto. Você pega um elástico e estica ele, você está estressando aquele elástico. Agora, eu não sei quem já fez isso. O que acontece, gente, se vocês deixam um elástico esticado por tempo demais? Quem sabe responder aí? Afrouxa, perde a elasticidez dele, não é verdade? Esse é o problema. Estresse não é um problema. Agora, quando nós estamos sob estresse constante, o tempo todo, isso acaba nos esticando. A gente perde a nossa forma. E fazendo um link com os versículos que nós lemos, Deus, ao criar o ser humano, ele tinha um propósito em relação ao trabalho. Cuidado e cultivo. Olha o versículo 15. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Né? Qual que é a diferença dessas duas coisas? O cuidado, como vamos pensar no termo de café, de uma planta, é você ir lá, né, irrigar, tirar ali erva daninha, botar um pesticida naquela planta. O cuidado é um foco no presente. É manter aquilo vivo no presente. Agora, o cultivo é um cuidado a longo prazo. Você fala, opa, essa planta aqui, ela vai começar a dar frutos em tal época. Em cada momento eu tenho que ter um cuidado específico. A vontade de Deus para nós, com o trabalho, e que vai estar diretamente associada à saúde mental, ao longo da palestra vai ficar ainda mais claro, demanda que a gente tenha atitudes de cuidado e cultivo com o nosso trabalho e com nós mesmos. O trabalho para o servo de Deus, ele tem que envolver um foco no presente. O que eu quero viver nessa profissão, nessa empresa, nessa carreira, nessa função que eu exercito hoje, mas também o cultivo. Como eu desejo viver mais para frente? Como eu quero que a minha família viva a longo prazo? Como eu desejo cultivar a minha vida como um todo? Falhas no cuidado e no cultivo vão gerar 3 problemas principais de adoecimento mental no ambiente de trabalho, e é hoje nessas 3 áreas que nós vamos focar. A primeira área é o burnout, né, que é uma palavra inglesa que vem no sentido de queimar até o limite, esgotar. O burnout é o adoecimento do esgotamento mental. Como referência, né, para a gente ter um link bíblico, não precisa abrir, lá em Eclesiastes 4,6 fala o seguinte: melhor é ter um punhado de descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho e de correr atrás do vento. O burnout é justamente isso, é ter as 2 mãos cheias de trabalho, correndo atrás do vento, esgotados o tempo todo, desgastados o tempo todo. Quer ver? Eu quero fazer uma dinâmica
Vou chamar o casal, deixa eu chamar a mãe e o pai aqui. Vem aqui na frente, por favor. Pega esse balão, segura o balão aí. Só dá uma sopradinha, só para ver se ele não está furado, que eu não testei ele antes. Tá bom, pode esvaziar ele agora. A gente vai fazer uma dinâmica, o seguinte. Eu vou dar ordens para você, pai, como se fosse num ambiente de trabalho, numa empresa. E cada ordem que eu te der, você vai encher esse balão. Vou dar uma ordem e você enche o balão, tá? Alexandre, vai resolver tal problema lá no setor da máquina. Bom, pode até encher um pouquinho mais. Uhum. Bom. Alexandre, né, meu pai mexe com maquinário, né? Quebrou uma máquina lá no setor, você tem que levantar 10 horas da noite para ela resolver. Alexandre, o funcionário está reclamando do seu serviço, falou que não gosta do jeito que você faz as coisas, está bravo com você. Alexandre, esse mês vai atrasar o salário, rapaz. Está difícil demais. Alexandre, hoje na empresa a gente vai precisar que você trabalhe no final de semana também. Vou soprar um pouquinho mais. Tá bom. Pode segurar agora. Observa o balão, gente. Agora, a gente vai fazer o seguinte. O Alexandre chegou na casa dele. E agora, mãe, você vai pedir coisas para o pai fazer. E cada coisa que você pedir, ele vai soprar o balão. Pode pedir uma coisa. Passa no mercado. Obrigado, gente. Um salve de palmas para ele, gente. Não precisou nem terminar de soprar. O balão falou, chega, não aguento mais. O burnout é exatamente isso. A pessoa ela vai sendo inflada de pressão. E antes mesmo de eu passar o microfone para minha mãe fazer pedidos, já estava cheio de pressão. Talvez no próprio ambiente de trabalho aqui, com um colega, com um funcionário, situação pressionando, o balão talvez estouraria. E talvez pessoas aqui hoje, nessa manhã, estejam desse jeito. Está desse jeito o balão delas assim, ó, só esperando uma ordem, um estresse, uma situaçãozinha acontecer para estourar e jogar tudo por água abaixo. A pessoa chega desse jeito em casa, e às vezes uma coisa simples, que um membro, um filho, uma esposa, um marido pede, uma coisa simples, é suficiente para esse balão estourar. Vai no mercado. Gente, o que é que tem de mais um pedido no mercado? Você precisa. Pois é. Agora, se o balão já está cheio, o balão está cheio. Ainda que seja uma coisa simples. Um pequena baforada ali, ó, e tudo explode. Isso é o burnout. Às vezes a gente faz as coisas elas parecerem normais, mas tem pessoas que estão vivendo no limite, o balão no máximo, o tempo todo. Qualquer coisinha você vai conversar, é com a esposa, às vezes com um colega de trabalho, às vezes com o irmão na igreja. Você dá um toquinho aqui, a pessoa estoura. A síndrome de esgotamento mental, que é o que nós chamamos de burnout, começou a ser estudada em 1970. Só ver a hora para não atrasar muito. Em 1970, por um psicólogo que chamava Herbert Freudenberg. O Herbert ele era um psicólogo hospitalar e ele começou a perceber que os médicos e enfermeiros daquele ambiente eles estavam igual esse balão. Passava o tempo, chegava um médico novo, uma enfermeira ou um enfermeiro novo, e eles tinham um desempenho. Trabalhavam num ritmo, desempenhavam num ritmo, mas com o tempo, com os meses trabalhando no hospital,
Qualquer coisinha que pedia para aquele médico, para aquela enfermeira, eles estouravam. Começava a cometer erros nas cirurgias, tratar mal os pacientes que estavam na fila, no ambiente. E aí que ele cunhou esse termo. Esse povo está esgotado mentalmente. Não é normal, eles não chegaram desse jeito. Por que eles estão se comportando desse jeito agora? O Brasil, irmãos, está no topo dos países em que há mais adoecimento por meio de burnout. Hoje, na pesquisa mais recente que a gente tem de dados, 32% das pessoas que trabalham já sofreram ou sofrem de burnout. Sabe o que é isso? A cada 3 pessoas, uma provavelmente está sofrendo nesse momento agora de esgotamento mental. Juntar você e mais 2 irmãos seus, um deles provavelmente está sofrendo de esgotamento mental. Não é algo que deveria ser assim. Mas, infelizmente, é o que tem sido na maioria de nós. Quais que são os sintomas? Para você pensar sobre você. Deixa eu ver se você, talvez, esteja sofrendo com isso hoje. Sentir cansado, mesmo depois de dormir. Dorme e acorda e fala, nossa, parece que não descansei nada. Dormi a noite toda, mas parece que eu estava trabalhando, dormindo. Às vezes, muita insônia, ou perda de sono, acorda várias vezes ao meio da noite, aquele sono perturbado. Está desconectado do trabalho, sabe aquela pessoa que está com o corpo ali, mas a cabeça está em outro lugar? Fala, nossa, a pessoa ela não fala com ninguém mais, não tem vontade de estar no meio de ninguém, faz as coisas meio empurrada. Perda de produtividade, você é uma pessoa que falava, nossa, eu rendia tanto. Hoje em dia eu não consigo mais, eu tenho que gastar muita energia para render esse mesmo tanto. O emocional descontrolado, falta de memória. Nossa, eu não estou tendo esquecimento o tempo todo. Eu não era assim. Agora minha atenção muda o tempo todo, esqueço tudo o tempo todo. E, por fim, isolamento social. Esse conjunto de sintomas são as categorias para a gente avaliar uma pessoa que talvez esteja sofrendo de burnout. E se você hoje, alguém aqui, está sentindo isso, uma grande chance que você esteja sofrendo de burnout no seu ambiente de trabalho. Tá? Alexandre, como lidar com isso? Antes da gente passar para as outras 2 áreas que estão associadas a adoecimento mental no ambiente de trabalho. O burnout ele é justamente ocasionado por excesso de pressão constante. É você pegar uma seringa e apertar com tudo. Tss, sai o ar com muita pressão, muito forte. O burnout é isso. Um excesso de pressão, está tirando todo o ar, todo o fôlego dentro de nós. Existe um limite de até onde é possível ser feito só baseado com nós. Então, a gente parte de 2 princípios, irmãos. Vou colocar isso aqui. Primeiro, para lidar com o burnout, faça aquilo que depende de você. Depende tudo de você? Não. O que depende de mim? Eu estou sofrendo de burnout. O que é minha responsabilidade? Toda pessoa que sofre de burnout coloca as necessidades dos outros em primeiro lugar. Isso é sem exceção. Não, aquilo que a empresa precisa é mais importante do que eu preciso. As minhas tarefas e responsabilidades são mais importantes do que a minha saúde. Ah, tem um serviço para fazer? Aquele questionamento, eu tenho que ou resolver esse serviço depois do expediente, ou ficar extremamente estressado depois disso, porque eu fiquei horas depois. Cheguei sobrecarregado, sobrecarregada em casa. É óbvio, né, gente? Existem situações que nós precisamos fazer esses sacrifícios. Mas o burnout é uma vida de sacrifício. A pessoa ela não tem exceção, é um extremo. A pessoa se coloca naquilo que depende dela sob pressão. Todas as férias que tem a pessoa vende, não é empresa. Se eu não estiver lá, a empresa depende de mim. Se eu não estiver lá, vai perder rendimento. Estou colocando a necessidade da empresa na frente das minhas necessidades. O efeito disso a longo prazo eu já citei. Perda de desempenho, perda de saúde, muito estresse, começa a brigar com os funcionários, brigar com o chefe, brigar com a esposa, com todo mundo. Se hoje alguém sofre com isso, como eu citei os sintomas, a primeira pergunta que você tem que fazer é:
Como eu tenho lidado com as minhas necessidades? Qual a última vez que eu fiz um exercício físico, por exemplo? Qual foi a última vez que eu saí com a minha família? Não precisa ser nada caro, que a gente deu uma volta, um quarteirão para bater um papo, para distrair a minha mente. O que depende de nós individualmente, mesmo estando em um ambiente tóxico, às vezes, como o pastor Márcio citou, um ambiente que ainda não é maduro profissionalmente, envolve mudança de prioridade. Agora, isso é limitado. Alguns ambientes profissionais são tão adoecidos e tão tóxicos que não importa o quanto você foca nas suas necessidades, tente equilibrar, porque equilíbrio é a chave, que vai ter alguém em cima de você ali, brigando, pressionando, criticando, você conversa com os superiores e nada. Às vezes, um ambiente adoecido gerará pessoas adoecidas. A gente chama isso de contaminação. Tem um caso que é usado em psicologia muito interessante. Na época dos manicômios, né, que eram ambientes, hoje a gente chama de CAPs, mas na época do manicômio você internava pessoas, às vezes, permanentemente lá. Então, era utilizado, às vezes, como estratégia política. A gente está em momento político agora, eu me candidatei, o pastor Márcio candidatou também. Eu falo, o pastor Márcio, ele está com mais voto que eu vou inventar que ele é doido, para eles prender ele no manicômio, tchau, pastor Márcio, acabou. Eu vou ter vantagem. É o que acontecia muito. E houve uma pesquisa interessante nesse período, que pegaram uma pessoa que não tinha problema nenhum, foi levada para o manicômio pelos familiares, por problemas parecidos como esse, e essa pessoa conviveu com alguém que tinha um problema de esquizofrenia, delírios constantes, a pessoa muito fora de si. E olha que interessante, essa pessoa que não tinha adoecimento mental nenhum, ao longo dos meses começou a delirar também. Não tinha esquizofrenia. Ambientes adoecidos adoecem as pessoas. Então, existe uma responsabilidade individual nossa de nos cuidarmos, mas isso será limitado. Se o seu ambiente de trabalho é adoecido, uma reflexão importante, e ore a Deus e peça por isso, talvez por uma oportunidade de um ambiente de trabalho melhor. Se possível, um local que vai contribuir mais com sua saúde. Muitas vezes, quando a gente conversa com pessoas do burnout, elas falam, Alexandre, mas como? Não tem como, é muito difícil, estou a vida toda em tal lugar, na minha idade é difícil achar outro lugar, mas, gente, olha o que o adoecimento mental faz. Se você não fizer isso, você vai parar da pior maneira possível. Quando você vai deixar para fazer isso quando você não conseguir trabalhar mais? Vai deixar para fazer isso quando você estiver vivendo de INSS? Nossa, toda hora eu preciso sair, não consigo ter saúde mental, emocional nenhuma mais. É uma decisão. Escolha o seu difícil. Ou difícil de buscar um ambiente melhor, ou difícil de adoecer ao ponto de não conseguir mais trabalhar. Os dois é difícil. Né? Não é fácil. Busquem suporte com isso, com o pastor, com psicólogos. Mas o caminho do adoecimento mental é uma bola de neve. Se não for interrompido, cresce e ganha magnitudes enormes na nossa vida. Como eu li no versículo inicial citado em Gênesis, o propósito de Deus para a nossa vida em relação ao trabalho envolve cuidado e cultivo. O burnout é uma falha clara no cuidado. Estou cultivando minha carreira, abrindo mão do cuidado comigo mesmo. Estou cultivando um salário bacana, estou cultivando uma posição legal na sociedade, estou cultivando uma qualidade de vida para minha família, mas sacrificando, queimando todo o meu eu. Está distante da vontade inicial de Deus quanto ao trabalho, como nós lemos. Cuidado e cultivo, ambos juntos. Uma segunda consequência de adoecimento mental no ambiente de trabalho está associada à perda da família. Vou ler um versículo de referência, também não precisam abrir, só anotar se quiserem. Lá em 1 Timóteo 5,8, fala o seguinte: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior que o infiel. Olha que interessante, gente. Quantas pessoas aqui conhecem alguém, um pai, uma mãe, um homem ou uma mulher de trabalho,
que era extremamente trabalhadora, botava tudo em casa. Aquela pessoa que o cuidado dela com a esposa, com o marido, com os filhos, era por meio de trabalho. Eu trabalho, eu me mato de trabalhar, fala comum de quem tem esse estilo de vida, para botar tudo dentro de casa, mas que não tinha conexão nenhuma com os membros da família, que não sabia como é que estava a vida dos filhos, o que está acontecendo, o que deixou de acontecer, que não sabia quais que eram as necessidades da esposa, que estava dando o seu melhor, estava investindo energia, mas só no trabalho, a ponto de perder a própria família. Olha o que a gente acabou de ler em 1 Timóteo. Quem não tem cuidados com os seus, principalmente da sua família, marido, esposa e filhos, negou a fé. É pior que o infiel, é pior que quem não crê em Deus. Não é o Alexandre que está falando isso, gente. Está na Bíblia. E a gente vê isso claramente no ambiente de trabalho. Tudo que é demais é veneno. Até beber água aqui, bebe 5 litros de água de uma vez, para você ver o que acontece. Tudo demais gera prejuízo nas nossas vidas. E o foco excessivo palavra-chave, só em trabalho, também gerará problemas. Essas pessoas muitas vezes, e por ironia do destino, essas pessoas muitas vezes fazem isso para serem valorizadas e se sentem desvalorizadas. Eu me mato de trabalhar para cuidar da minha família, para dar o melhor para os meninos, para a esposa, para o marido, para todo mundo, e eles falam que isso não é suficiente. Eu não estou com gás para nada, chega, só quer saber de dormir. E estão falando que isso não basta, que isso é pouco. É porque realmente é pouco. Porque não é por falta de trabalhar, mas é por falta de todo o resto. É por falta do afeto, é por falta do carinho, da intimidade, da proteção, do exemplo na espiritualidade. Só trabalhar não basta. Não basta só cuidado, que a gente leu em Gênesis. Nós precisamos de cuidado e cultivo. Não adianta somente estar ali, cuidando da família com o trabalho, dando o melhor, se não há um cultivo no crescimento da família e da intimidade familiar. Segundo a Associação de Psicologia Americana, 60% dos trabalhadores sentem que o estresse no trabalho afeta a sua vida familiar. A Universidade de Minnesota, ela fez uma pesquisa com pessoas que trabalhavam longas jornadas. Médicos que faziam troca de horário, caminhoneiros muitos dias fora, pessoas que ficavam muito tempo fora de casa, por qualquer que fosse a dinâmica de trabalho, ou que às vezes estavam em casa, mas ficavam só no seu canto, queriam dormir para recuperar as energias e voltar no dia seguinte. E o resultado da pesquisa é que quanto maior era a jornada de trabalho, ou esse distanciamento da família, menor era a qualidade das interações familiares e menor era a sensação de conexão com os parentes. Aqueles maridos, esposas que tinham tanta carga horária de trabalho, eles se sentiam mais conectados, eles eram mais família do trabalho deles do que dos filhos e da esposa. Eram mais maridos do trabalho, eram mais esposas do trabalho, do que esses papéis, respectivamente, dentro de casa. Parece uma coisa meio óbvia, né, quando a gente para pensar. Mas se é tão óbvio, por que então que há tantas pessoas que vivem exatamente dessa maneira? Talvez você aqui hoje, sejam sinceros com vocês, que talvez alguém aqui hoje seja exatamente assim. Pode falar. Você acha que não? Pois é, eu acredito que assim, envolve um pouco de falta de, eu não sei se conhecimento, palavra-chave, obrigado pela sua contribuição, talvez seja até uma questão de maturidade. Para pensar pessoas que vivenciaram isso, né, gente? Ninguém sabe de tudo, né? Ninguém é obrigado a saber de tudo.
Tem esse serviço, tem esse aspecto de dois lados, mas sabe, com raras exceções, mano, e eu concordo com o que você está dizendo, às vezes esse conhecimento, mais no sentido de consciência, né? A pessoa às vezes não tem consciência disso. Mas, na maioria das vezes, essas pessoas têm todos os indícios dentro de casa. A esposa reclama, nossa, moço, podia ficar mais em casa? Não vai, não. Separa um tempo para a gente. Ou, às vezes, os próprios filhos, né? Ah, pai, ou ah, mãe, fica um pouco aqui, brinca um pouco comigo, vamos passear um pouco. Às vezes não é só uma questão eu acho que tem mais a ver com consciência, como a irmã trouxe, mas está mais associado à maturidade. Porque a gente se treina. Todo mundo aqui vai ser mais habilidoso, mais habilidosa em alguma coisa. Né? Se eu perguntasse para vocês, o que você é mais habilidoso? Você fala, nossa, eu acho que eu sou habilidoso nisso, naquilo. E essas pessoas que têm esse foco excessivo em trabalho, na maioria das vezes, elas são muito habilidosas em trabalhar. Aguentam longas jornadas, conseguem lidar com a saudade que tem da esposa, dos filhos muito bem, trabalha, faz o melhor, tem um exercício emocional para conseguir resistir às cargas extensas muito grande, é habilidoso. Só que, às vezes, quando chega em casa, a pessoa não é tão habilidosa para lidar com o filho fazendo uma birra, para lidar, às vezes, com uma esposa que está tendo uma necessidade específica, ou um marido que está tendo uma demanda específica dentro do lar. Para a maior parte das pessoas, é claro que tem exceções, né, irmão? Mas para a maior parte das pessoas, o trabalho, dessas pessoas que focam tudo no trabalho, acaba até sendo uma fuga. É onde eu sou mais habilidoso, é onde eu consigo passar tempo e resolver todos os problemas, eu sinto que eu tenho um controle de tudo. Eu chego em casa, eu perco o controle de tudo. Eu não consigo resolver as coisas direito, um monte de problema novo. Às vezes eu vou dar dinheiro aqui, quando ficar grande, vocês pagam o psicólogo. É onde eu tenho mais habilidade. Nós somos, irmãos, tem um psicólogo que vai falar que nós somos egoístas cognitivos. Quanto menos energia a gente precisar gastar, melhor. E onde eu sou mais habilidoso é onde eu menos gasto energia, ué. Eu sei resolver, eu sei lidar, eu sou criativo, consigo dominar todos os ambientes. Eu chego em casa, eu tenho que aprender habilidades novas. Não, estou cansado. Eu já trago tudo para casa. Vocês aprendam a se virar aí, sozinhos. É difícil ver essas coisas, né, irmãos? Às vezes porque talvez a gente esteja vivendo dessa forma no momento. Mas como... Olha que fala legal da Carla, né? A Carla que só trabalha diretamente com educação, né, Carla? Eu vou até levar o microfone na próxima vez. Tá bom. A Carla até trouxe um pouco um comentário, como tem muitos casos de burnout no ambiente escolar, e que ela percebe que isso está associado a um pouco por conta dos pais transferirem a responsabilidade deles como pais para os professores. Né? Esse cuidado desse ensino, não, o professor que tem que ensinar meu filho, o professor não aguenta, né, Gala? Pega 30 filhos diferentes na sala, né? Para lidar, quem que vai ter emocional? E os professores, eles estão assim, como a bola que o Alexandre foi soprando. Só foi chegando. E só vai aumentando a carga de problemas. E hoje em dia a gente tem a questão da inclusão. E nem todo professor está habilitado
para poder trabalhar com a inclusão. E a inclusão, ela é necessária. Então, a carga do professor, ela está, assim, extremamente grande. Uma sala com menos alunos é sala com 30 alunos. Né? Então, assim, é uma carga excessiva de trabalho. Então, o que tem? Professor, você colocou em quarto lugar aí, né, mediante a sua pesquisa, mas mediante ao meu ambiente de trabalho, eu vejo assim, extremamente doentes. Eles estão doentes. Mais uma vez, irmãos, né? A gente está falando à luz da Bíblia. Falhas de cuidado e de cultivo. Trabalho é muito bom, trazer o sustento para casa é fundamental. Não trabalha não, para ver se não surge problema. Tem que trabalhar. Agora, quando a gente abre mão do cuidado com a nossa família, muitos problemas surgem, muitos problemas. E o nosso terceiro e último ponto, de consequências do adoecimento mental no ambiente de trabalho, é justamente a ganância. Lucas 12:15 fala o seguinte: então lhes disse, cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Claro, irmão, quando a Bíblia ela fala de ganância, ela está se referindo ao amor ao dinheiro. Né? Não no desejo de ter dinheiro, mas no amor ao dinheiro. Tem uma história que passou no jornal, uns anos atrás, e ficou na minha memória, de um senhor que guardava todo o dinheiro que ele tinha no colchão. Né? Antigamente, algumas pessoas, né, no interior tinham esse costume. Pegava o dinheiro, guardava as notas dentro do colchão. O colchão até acordava com dor nas costas, de tanta nota que tinha. Né? As molas eram nota de 100. E o que acontece? Todas as finanças que ele juntou a vida inteira, ele colocava no colchão. Ele tinha medo de botar no banco e o governo acabar roubando, né, impedindo. E o que aconteceu? Que houve uma grande enchente, onde esse senhor morava, e levou o colchão do homem embora. Nunca mais achou o colchão, com o dinheiro da vida inteira que ele juntou. Pensa, gente. Um homem que não usufruiu de nada. Que foi, juntou, e tudo que juntou se foi. Literalmente, né? Foi por água abaixo. Tem um filme que tem o título Quem Quer Ser Milionário, né? Não sei quem já assistiu, do indiano, um filme muito famoso, né? E eu acho que assim, faz até uma referência ao Silvio Santos aqui, né? Falecido Silvio Santos aqui no nosso país. Gente, quem que não quer ter muito dinheiro? Todo mundo. É pelo que eu falei no início, né? A vontade da maioria das pessoas é não ter que trabalhar mais. É poder ter uma renda específica e falar, oh, não preciso mais, cheguei nesse nível de conquista na vida, porque eu estou tranquilo e ótimo, não tem problema nenhum nisso não, tá? O problema é, onde que a ganância ela se apresenta? Até onde você iria para alcançar isso? Do que nós abriríamos mão para alcançarmos poder, riquezas, status? A ganância é um adoecimento mental porque ela e espiritual, segundo a Bíblia também, porque ela está associada à perca de limites. E várias pesquisas na psicologia comprovam isso. Olha o que a gente já tem de fato hoje. Pessoas gananciosas, elas priorizam o próprio ganho em detrimento das necessidades e dos sentimentos dos outros. Isso aqui tudo é baseado em pesquisa, tá, gente? E é desse jeito. Quem conhece alguém ganancioso é aquela pessoa que pisa em cima. Pisa, tanto faz o que você sente, o que você quer, o que você precisa, é o que eu quero. Eu descarto o mundo todo para eu chegar onde eu preciso. Adoecimento mental da ganância. Pessoas gananciosas vão desenvolver uma inclinação a se tornarem antiéticas, abrirem-se para a corrupção. Porque eu tenho que conseguir, eu tenho que conquistar, todo mundo erra. Todo mundo é corrupto, o país é corrupto. Antiética. E a gente tem uma pesquisa do Centro de Estudos de Felicidade, né, que é localizado nos Estados Unidos,
Porque olha que legal essa conclusão que eles chegaram, né? Eles fazem essas pesquisas com milhares de pessoas sobre qualidade de vida, expectativa. E o resultado que eles chegaram, né, um deles era que quanto maior era o nível de materialismo das pessoas, ou seja, o foco em ter bens, o desejo por ter bens materiais, quanto maior era a pontuação dos candidatos em materialismo, menor era a pontuação que essas pessoas tinham em satisfação com a vida. Olha que coisa doida. Maior era a tendência dessas pessoas em ter risco de depressão. Olha a coisa que, quanto mais a pessoa queria ter, quero ter, mais elas respondiam, nossa, eu não sou feliz. Parece que eu tenho tudo e a mesma coisa de não ter nada. Eu até chamo isso daí de efeito Shopee. Assim. Algumas pessoas compram as coisas e é mais prazeroso ver que está chegando. Nossa, vai chegar. O produto que eu comprei chega semana que vem. Aí quando chega, pega, olha e fala, legal, né? Chegou. Vamos comprar outro, porque vai chegar em tal dia. O prazer, a expectativa, porque o materialismo é essa expectativa de ter. Para essas pessoas é muito mais prazeroso do que o ter. Não sabem apreciar nada do que elas têm, mesmo tendo muito. Nessa pesquisa, gente, pessoas assim, multimilionárias, né, ainda mais nos Estados Unidos, responderam e tinham níveis de resposta de assim, não sou feliz com a vida. Tenho o melhor carro, mansões, tenho tudo, e viajo para onde eu quiser 5 vezes no ano, eu não me sinto feliz. Parece tão vazio dentro de mim, porque a ganância é uma fome insaciável. Sem contentamento, é insaciável. Quanto mais eu tenho, mais eu quero. E isso vai fazer com que, em ambientes de trabalho, as pessoas comecem a se colocar em situações de risco. Comecem a se oferecer, por exemplo, para fazer negócios precipitados. Não, está todo mundo construindo um prédio, eu tenho que construir um prédio também. A pessoa vai se endivida até a tampa e não consegue mais sair daquele negócio, por ganância. Se colocam sobre formas de ganhar dinheiro rápido, né? A gente teve até agora, não sei quem viu, né? Uma influenciadora presa por conta disso, a Deolane, né? Jogos de aposta, é aposta esportiva, é aposta mais estilo cassino, igual o Tigrinho, não. Você coloca X e sai 10X daquele negócio. E as pessoas pedem tudo. A ganância, ela destrava o nosso cérebro para o risco. Perde o senso de risco, porque o prazer daquilo chegar é muito maior do que o medo de perder tudo. A Bíblia, a gente vai ter um exemplo bíblico de 2 personagens que pecaram pela ganância e morreram pela ganância, que eram Ananias e Safira. Não sei quem se recorda, que tinham seus bens, que não disseram aquilo que tinham e receberam a fúria de Deus naquele período. Ambientes de trabalho que são altamente competitivos, eles vão tender a gerar pessoas gananciosas, rivalidade entre os funcionários e justamente esse atrito da pessoa sempre querer mais, independente das consequências de passar em cima de todo mundo. Como que é o lugar que vocês trabalham hoje? É um ambiente extremamente competitivo? A gente tem 1 milhão de meta que tem que bater, tem essas bonificações, tem que passar por esse aspecto, e a gente cresce, e me passaram um plano que eu posso crescer e passar a ganhar tantas vezes mais. A chance de vocês, que trabalham num ambiente competitivo assim, estarem desenvolvendo a ganância dentro de vocês é altíssima. Hoje é o que a gente tem de correlação de pesquisa. Quanto mais competitivo é o ambiente profissional, maior a tendência das pessoas em desenvolverem esse adoecimento emocional e terem consequências terríveis nas suas vidas. Irmãos, qualquer que seja o desafio de vocês hoje, né, talvez algum que eu não tenha citado, ou seja o burnout, se sentem esgotados, ou seja a perda da família, fala, Alexandre, eu faço de tudo, mas sinto que só o trabalho não está sendo suficiente, ou eu tenho dificuldade de dar esse carinho, de entregar esse afeto dentro de casa. Seja justamente a ganância, Alexandre, eu tenho uma fome de crescimento,
mas isso está me fazendo perder a minha ética, os meus limites. Eu perdi amigos e colegas de trabalho que eu descartei para alcançar minhas metas. Qualquer que seja o desafio de vocês, Deus trouxe um caminho claro para que nós pudéssemos desenvolver uma postura saudável. Cuidado e cultivo. Foco no presente, sem negligenciar o futuro onde vocês querem chegar como família e como pessoas. É o propósito de Deus. Ah, Alexandre, qual será que é o propósito de Deus para a minha vida? Está escrito. Profissionalmente, está na Bíblia. Cuidado e cultivo. Para os irmãos que gostam de ler, e talvez vão querer aprofundar mais no assunto em casa, né, tirar novas conclusões, eu quero sugerir 4 livros para vocês, para nós encerrarmos, até já bateu o sinal. O primeiro livro chama, todos eles tem aqui, é fácil de encontrar na Amazon, o primeiro livro chama Morrendo por um Salário. Tá? Só colocar esse título e vai aparecer, né, do Jeffrey Peffler. É um livro muito bacana para entender um pouco esse aspecto da ganância, como que às vezes, como lidar com isso melhor. Né? O nosso tempo de 1 hora aqui é muito limitado para trazer muitas estratégias de como lidar. Depois, se quiserem conversar comigo também, chega ali comigo, pega o meu WhatsApp, tá? O segundo livro é Sobrecarregada. Trabalho, amor e lazer quando ninguém tem tempo. Né? Um livro muito bacana aí para quem se sente que não tem tempo para nada, nem para respirar direito, vai trazer algumas reflexões legais para vocês. O terceiro livro é Agilidade Emocional, de Susan David. Bacana para essas pessoas que têm uma dificuldade emocional em relação a lidar com problemas, têm sofrido com burnout. E o último livro, né, ele pode ser aplicado no ambiente de trabalho, mas é O Jeito Harvard de Ser Feliz, do Sean Exton, que é muito bacana também para refletir sobre onde está a felicidade, né, o objetivo de felicidade. Pessoas que... Desculpa, alguém perguntou uma coisa, eu não ouvi. Isso, O Jeito Harvard de Ser Feliz. Livro bacana para pessoas que, às vezes, hoje não têm se sentido felizes, sentem que o ambiente de trabalho ele não é recompensador o suficiente. Eu acho que vai trazer uma reflexão continuada bem bacana. O terceiro é Agilidade Emocional. Qualquer um desses que vocês começarem, são todos muito legais, tá? Irmãos, no mais eu agradeço pela oportunidade de falar um pouquinho desse assunto. Ele é um assunto que ele é confrontador, porque faz a gente ter que refletir sobre as nossas atitudes e as consequências que nós temos tido do que nós temos decidido para a nossa vida, do que foi ensinado para nós. Mas o meu desejo é que Deus possa dar continuidade no trabalho do coração de cada um de nós, que a gente esteja sempre inclinado para ouvir aquilo que Deus deseja para a gente, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Amém, irmãos? Amém.